nossa equipe conseguiu acesso aos bilhetes deixados por esse homem que matou a mulher e o filho a facadas, né? Nós já estamos com a matéria na mão, né? A Daniela já vai nos mostrar isso agora, então bota a matéria no ar aí. O conteúdo dos e-mails foi mantido sob sigilo porque revela conversas pessoais da vítima, mas a nossa equipe teve acesso aos 6 bilhetes deixados na casa. Em um deles, o homem pede perdão a um amigo e em outro se desculpa com o pai, que é viúvo. A maioria dos recados foi deixado para a empregada doméstica. Ele conta detalhes da motivação do crime e também revela que tentou se matar a facadas e, como não conseguiu, estava indo se atirar da ponte. A Denise, pelo que nós apuramos, é a empregada da família. Tá? Ela está prevista para nós tomarmos a oitiva dela hoje. Tá? Entretanto, nós temos que respeitar as famílias e os prazos da vida. Neste bilhete, ele acusa a mulher de ser uma traidora. Diz que ela inventava viagens para se encontrar com o amante, enquanto ele cuidava do filho. E por isso, tanto ódio. O bioquímico também explica que matou a criança para que ela não sofresse. Nós dependemos do suspeito de autorização médica. Mas já disse que ele está internado no HPS e não poderia ser interrogado. Então, logo ele tenha alta, esteja em condições, ele será interrogado por nós. É uma mente doentia, hein? É uma mente doentia. Olha os bilhetes que ele deixou. Parabéns à nossa equipe, hein? Parabéns, Daniela, equipe, por conseguir esses bilhetes para trazer aqui os nossos telespectadores entender um pouco mais como é que agiu a mente doentia desse homem. Tá aí os bilhetes, ó. São 6. Um para um amigo pedindo perdão, né? Um para o pai dele, né? Que o pai é viúvo, né? Sei que você vai ficar sozinho, desculpa, tá ali, dá para entender, né? Não consigo suportar uma hora aqui dele, que é viúvo, né? E deixou também para a empregada, dizendo que tinha que fazer. Gente, ele deixou, olha, não precisa esconder esse... Quanto? 6 mil reais dentro de um armário para cuidar da casa, né? Olha ali, gente, ali, ó, de carro, né? Não chegaram agora aqui para nós, estamos mostrando para vocês. Eu estou lendo junto com vocês, né? Eu só ficar em casa, tá aí os bilhetes, né? A Daniela Silva aqui teve acesso, o delegado Kleber nos explicou, tá aí, ó, bilhete pro amigo, segura aí. Aí, do pai, sei que você vai ficar sozinho, desculpa, né? Me dá um outro, volta ali, ó, olha pro amigo, ó, Sérgio, mil perdão, ele tem erro de português, ele, por tudo, né? Não, químico do laboratório do Estado, ele ganha bem, né? Casado com uma bela mulher, uma bela enfermeira, bem sucedida. Eles tinham um filho perfeito, maravilhoso. Tá aí, imbecil, ó. Eu não arrumo outra palavra para falar. Esse incompetente cai fora. Né? Morava num sobrado, um condomínio de classe média alta, bairro nobre da capital. Né? Olha o resultado, o que aconteceu? Perdeu a mente doentia. Agora estamos aí mostrando imagens do velório. Velório, familiares apavorados. Imagina. Fingiu 2 famílias, a família dele e a família dela, aí a moça bonita, uma enfermeira bonita, né? Se ela não queria mais, ela pediu divórcio, ela não queria mais. Aí o incompetente lá, o imbecil, ficou com raiva, perdeu a cabeça, sei lá o que aconteceu, e mata o filho a facada. O menino estava dormindo. Quem tem filho? Eu tenho filho, eu me apavoro com essa imagem. Como é que o pai... Pega uma faca, o menino dormindo! O menino dormindo, esse imbecil, esse monstro esfaqueou a criança na cama. E depois mata a mulher também. Mas que pai é esse? Pai é para proteger. Imagina as crianças que adoram seus pais ter uma notícia dessa que a gente está dando aqui, gente. Pai é para proteger. Aí ele mata o filho, esse imbecil, esse incompetente. Aí a esposa, que infelizmente foi morta também. Eu não sei o que está acontecendo com os nossos homens. Tivemos uma semana pesada, né? É marido matando mulher, é marido atacando ex-mulher. Eu não sei o que está acontecendo na cabeça desses homens.